verdade. O tema que temos ficado de ver hoje é o dos novíssimos, isto é, das últimas coisas que podem acontecer com o ser humano. A saber, morte, juízo, inferno e paraíso. Até tem um versinho mnemônico que é esse para lembrar. Morte, evidentemente, sabemos que é algo que nos acontecerá, em teoria, né? Como diz o ditado, não há nada mais certo, a única coisa certa são a morte e os impostos. Mas o problema é que na prática a gente vive sempre como se a morte fosse uma realidade para os outros e uma vaga possibilidade para nós. Por isso que desde sempre, já desde os filósofos gregos, digamos, praticamente se equacionou dizer que viver com sabedoria é viver de cara para a morte. E que a morte é o teste da vida, aquilo que faz com que, de fato, se defina quem é a pessoa que viveu aquela vida. Interessante observar também que não é específico do cristianismo, não é específica do cristianismo a ideia de que o ser humano, depois da morte, vai ser julgado por aquilo que fez. São Paulo fala isso expressamente numa das suas epístolas, cada qual será julgado pelas suas obras, né? Mas a ideia do juízo e de que Deus é remunerador da vida que cada qual levou é bastante universal, desde literalmente dos índios da Patagônia até os mais hindus, budistas, gregos, etc., egípcios, não se diga, né? Então, primeira coisa, então, essa, viver de cara para a morte, tendo consciência de que o que define a nossa vida é a morte, é o momento supremo em que se fixa aquilo que nós somos. Num certo sentido, tudo que diz respeito ao juízo final, né, é algo que está vinculado à seguinte ideia, que nós não conhecemos a realidade e, portanto, não podemos nos decidir definitivamente a favor de Deus ou contra Ele, a favor de Cristo ou contra Ele, de uma vez, justamente porque o nosso conhecimento é um conhecimento que se dá gradativamente, narrativamente, uma coisa após a outra, discursivamente, como dizem diz São Tomás, né? E, portanto, também a nossa vontade é oscilante e leva tempo até conseguir se fixar num determinado ponto, acompanhando um pouco mais ou menos o conhecimento. Por isso mesmo, né, de certa forma, podemos dizer que a vida inteira de uma pessoa é a preparação da decisão que ela tomará no momento da morte. Ela foi o tempo todo tomando parcial e fragmentariamente essa decisão definitiva sobre o valor da sua vida, né, que é o que define qual vai ser o seu destino eterno. Isso, interessantemente, aparece, por exemplo, nos diálogos de Platão, por exemplo, no Górgias, e sobre o mito do juízo final. Né? O mito do juízo final no Górgias implica que os homens têm que morrer para que suas almas estejam nuas e assim estejam visíveis, não estejam mais escondidas pelas vestes da riqueza, da aparência, da opinião, da vaidade, da própria imagem, etc. Quer dizer, que a alma realmente fique a nu, mostrando, né, pelas suas cicatrizes, as suas feridas, tudo aquilo que ela infligiu a si mesma ao longo da vida. Então, esse é um dos pilares do tema do juízo no Górgias, né? E o segundo é o juiz tem que ser homem ao mesmo tempo que divino, né? Por isso que nesse mito os
os três juízes da humanidade, um para a Europa, outro para a Ásia, outro para a África, se bem me lembro, né? São semideuses, filhos de Zeus, com uma mortal, Minos para a Europa no caso, né? Do Minos tem uma particularidade ainda por cima. Minos é aquele que a gente conhece como o pai do Minotauro, né? O Minotauro chama Minotauro por ser filho de Minos, não à toa, né? E que ele, na lenda pré-platônica, né, Minos teria mandado construir o labirinto e posto o Minotauro nesse centro. Ora, o labirinto, por sua vez, é uma imagem antiquíssima, já egípcia, de maia e de N outras culturas, da alma humana. Então, de certa forma, dá para dizer, Minos tem o andar de baixo, o porão do palácio, é um labirinto no centro do qual está um animal, que é homem ao mesmo tempo, e que devora todos que devora os seres humanos que apareçam lá, né? Que destrói o ser humano. O andar do palácio, aberto para a luz, para o sol e para o dia, é aquele em que está Minos, o homem e Deus ao mesmo tempo, né? E esse, por ter os dois andares, é que é capaz de julgar o ser humano, porque o conhece na sua complexidade, na sua limitação e na sua fraqueza, nas complicações do seu labirinto interior e no monstro que traz do centro desse labirinto e que é a tendência à autodestruição, né? Então, a ideia da morte já nesse momento conduz diretamente à ideia do juízo, né? A alma nua diante daquele que a pode julgar. Diga. Então, mas aí a morte do Minotauro seria esse deixar de devorar aquilo que ele... A morte do Minotauro é, de certa forma, como o grego enxerga, a superação do pecado original, chamemos assim, né? O Minotauro é claramente uma imagem do pecado original em que a animalidade humana ameaça devorar o que é próprio do ser humano, da humanidade mesmo, né? Próprio do eu. E reduzir isso ao pecado. No certo sentido, todo pecado é uma renúncia à condição humana, né? Uma resignação à condição animal, né? Muito bom. Então, isso é o mito grego, né? Vê-se claramente que há aí como que uma espécie de esperança na revelação cristã, uma espécie de anseio, né? Puxa, precisaria ser assim, né? Não podemos ser julgados condignamente por alguém que não tenha experimentado a nossa condição, que não nos entenda, né? E não podemos ser julgados condignamente também por alguém que não seja superior a nós e que, portanto, num certo sentido, também esteja isento à nossa condição. O ladrão não é um bom juiz de outros ladrões. Muito bom. Então, o que é esse juízo? Então, antes de mais nada, a Igreja Católica sempre falou, baseada nos Evangelhos, em que há dois juízos. Um imediatamente após a morte, o juízo final, o juízo particular, e outro no final dos tempos, o juízo final, né? Como entender isso? Parece que, do modo como cada vez mais a teologia tem entendido isso é muito mais um processo, de certa forma, psicológico ou espiritual, mais propriamente, do que estritamente um juízo no sentido judicial, isto é, Cristo não está lá sentado de toga e peruca branca, né, com um martelinho na mão, dizendo, pesando você na balança, pontos positivos, pontos negativos, méritos, deméritos, né, inclinou para o negativo, né, inferno, pá. Próximo, deu positivo,
né, céu, né, próximo e assim por diante. Não é bem assim, é muito mais, digamos, acho que dá para descrever de maneira mais conforme a nossa experiência interior, da seguinte forma, né? No momento em que a pessoa morre, cai dela toda a chantagem das paixões, né? Cai toda aquela peninha de si mesmo, né? Tadinho, mas era tão difícil com todo o sofrimento que eu precisei aguentar, né? Quer dizer, e toda a mesquinhez e o egoísmo que estão por trás disso ficam claramente visíveis, né? Desaparecem os desejos, as concupiscências que cegam tantas vezes, né? O avarento que tudo viveu para ter grana, segurança na vida, né? E de repente não há mais seguranças, acabaram-se todas as seguranças, a sua natureza ilusória se revelou, né? Desapareceu aquela neblina geral, né, pouco interpretada das coisas externas. Desapareceu também, né, todo o falso diagnóstico interior que a gente fazia dos nossos movimentos. Tem um amigo meu, psiquiatra, me dizia esses dias que os piores pacientes que ele tem, no sentido de perspectivas de melhora, são empresários e, em geral, pessoas que tiveram uma vida muito voltada para tomar decisões externas a elas e que nunca pararam para se olhar interiormente. Então, eles não só não sabem o que estão sentindo, portanto, são incapazes de fazer um diagnóstico, como ainda por cima interpretam erradamente aquilo que estão sentindo, né? Eles têm desespero e interpretam isso como falta de exercício, né? E acham que o diagnóstico, o resultado é fazer academia, né? Eles sofrem de tristeza e acham que é depressão, etc, né? Tem assédia, preguiça propriamente dita, e acham que é uma doença física e assim por diante. Com isso, naturalmente, não tem cura possível, né? Enquanto a pessoa não se enfrenta, não há cura clara. Então, no momento da morte, todas essas coisas desaparecem. E a alma se torna capaz de se enxergar claramente a si mesma, né? E, portanto, ela se vê tal como ela é. Uma das cenas mais impressionantes das confissões de Santo Agostinho é quando Agostinho, antes da confissão, diz que como que sai de si mesmo e se olha no espelho, se enfrenta no espelho de si mesmo e se vê com o rosto inchado e deformado, e as pancadas que deu a si mesmo, e as feridas e as dilacerações, né? Mais ainda, na medida em que Cristo revela o que é a plenitude humana, Cristo na cruz revela aquilo que o pecado faz de cada um de nós, né? Quer dizer, em Cristo a pessoa enxerga o que ela fez de si. Ela se crucificou, ela se destruiu, ela se traiu, ela se condenou injustamente, né? E sem apelação e sem misericórdia. E ela se afastou de Deus e depois diz: meu Deus, por que me abandonaste? De certa forma, e desde sempre se entende isso, quer dizer que na cruz Cristo é o retrato da humanidade. Então, não só a pessoa se enxerga com isso, ou seja, se identifica com a Cristo crucificado, como ela enxerga em Cristo, né, para além do pecado, aquilo que ela podia e deveria ter sido. Além da miséria da condição humana, ela enxerga
transcendência, a grandeza potencial, a divinização possível da natureza humana também. E claro, diante disso, ela precisa tomar uma decisão. Né? Ou é a decisão de dizer, olha, não consegui, veja isso, eu tenho que deixar que você me cure e me eleve. Né? Então ela pode dizer a Deus, sim, apesar de mim. E aí, evidente, o que fica claro é que ela passou, pelo menos ampla medida da boa parte da sua vida, dizendo isso, sim, eu aceito a minha condição, aceito a minha fraqueza, e sim, eu quero que você me leve ao que você quer, embora queime, embora né, doa praticamente. A infinita verdade dói, a infinita bondade dói. Para quem é mentiroso e para quem é. Ou, claro, a pessoa também pode dizer, não, pode deixar, eu me curo sozinho, eu me viro sozinho, não preciso da sua ajuda. Né? Ou, de certa forma, em escala maior, aquilo que a gente vê em muitas lojas, né? Muito obrigado, mas eu sei errar sozinho. De certa forma, em escala maior. Isso é quase que um resumo do homem orgulhoso. Né? E claro, quando a pessoa passou a vida inteira aplicando os sereis como deuses, querendo ser autônoma na sua vida, evidentemente é essa a decisão a que ela vai chegar. Então, nesse sentido, como entender que Cristo é juiz? Né? É juiz no sentido mais profundo, ou seja, como é que a gente julga uma distância? Por meio de um metro, de uma medida padrão, de um modelo fixo. Como é que a gente julga um período de tempo por meio de uma escala fixa de tempo? Como é que a gente julga uma temperatura por meio de um termômetro? Né? Cristo é o juiz no sentido de ser o modelo, de ser aquilo que um homem pode e deve ser. É modelo tanto da demonstração do fracasso da humanidade quanto do triunfo da humanidade. É modelo nos dois sentidos. E nos puxa, ele mesmo disse, ele é perfeito como meu Pai Celestial é perfeito, e o primeiro que é perfeito como o Pai Celestial é perfeito é ele mesmo. Portanto, quer dizer, ele mostrou o que significa ser perfeito como o Pai. E, portanto, como é homem, estava ao nosso alcance, com a ajuda dele e com a graça. Henrique, tem uma passagem de São Tomás de Aquino, em que ele coloca como também os santos, como se eles queriam julgar. É nesse sentido também? Sim. De se assemelhar a... Não é até só de São Tomás, isso está em São Paulo também. Né? Não sabeis, falando, acho que agora não lembro com qual das epístolas, mas digamos, falando aos coríntios e no sentido de dizer, pessoal, põe a mão na consciência. Né? Mas ele diz, não sabeis que vós julgareis os anjos? Quer dizer, nesse sentido. Né? E os santos, é claro que serão juízes nesse sentido também. Né? Também isso, agora preciso lembrar onde é, mas Cristo promete, vós vos sentareis sobre tronos comigo. O trono é o assento do juiz e do rei. Acho que tem João isso. Como? Acho que é João, não é? Sim, no discurso escatológico. Não sei se no discurso escatológico, acho que na última ceia, mas tudo bem, né? Vós vos sentareis sobre o trono comigo. E depois no Apocalipse, aquele que vencer, eu o farei sentar sobre o meu trono, etc. Né? Então, quer dizer, é claro que o cristão, se é santo, ele participa desse juízo. Né? E é claro que o santo, num certo sentido, por ser imagem de Cristo, é igualmente a imagem para a alma daquilo que ela podia e deveria ter sido. Né? Uma imagem mais próxima até. E aí, então, fundamentalmente, quer dizer, inferno e céu são a resposta que a pessoa dá, ou seja, o estado
resultante da resposta que a pessoa dá ao juízo. No caso de a pessoa optar por ser, não, deixa que eu me viro sozinho, no fundo ela toma a mesma decisão de Lúcifer, isto é, que é descrita em Isaías como não servirei. Não vou baixar a crista diante de Deus, deixa que eu me viro sozinho. Então o inferno, claro, implica a consciência do fracasso, a consciência da rejeição de uma possibilidade de salvação, e uma solidão infinita, claro, porque, quer dizer, por que a pessoa opta por isso? Porque ela é o centro do universo, ela se considera e quer se afirmar como o centro do universo. E centro só pode haver um, portanto ela não tolera concorrentes, portanto não pode haver convivência, e portanto solidão absoluta. Não necessariamente, quer dizer, no inverno, como a gente ressuscita após a morte, isso é tema para outra aula mais para frente, como a gente ressuscita, em princípio não há, digamos assim, é razoável que isso também pese sobre a alma, que esse estado interior não seja meramente um estado espiritual, mas, pese sobre o corpo, ou seja, um estado físico simultaneamente. Por isso que o próprio Cristo usa para descrever o inferno a imagem da lixeira de Jerusalém, Gehinnom, o Vale do Rinom, onde os judeus jogavam o lixo por cima das muralhas. E uma vez passei aqui perto de Osasco, numa enorme lixeira pública municipal, provavelmente onde os caminhões levam o negócio, de fato eram montanhas de lixo, e em Jerusalém eram os leprosos que ficavam lá catando coisas no lixo. Aqui tinha também, não eram leprosos pobrezinhos, mas também é descrito. Mas nuvens de fumaça permanentes, porque vai queimando tudo que não, e uma podridão generalizada. Então é o que Cristo diz, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. De certa forma, essa é a situação da pessoa que se condenou ao inferno. Quer dizer, solitário, no meio do lixo, e, porque, claro, materialmente não precisa mudar o mundo, mas a relação dela com o mundo muda. Se a gente repara, um rico mimado fundamentalmente vive no meio de uma grande lixeira. Nada lhe agrada, tudo é desagradável, tudo é insuficiente, nada está à altura da sua perfeição, nada tem o gosto bom que deveria ter, tudo tem um gosto desagradável, as outras pessoas nunca o levam em consideração tanto quanto deveriam, etc, etc, etc. Quer dizer, quanto mais egoísta, mais autocentrado, mais mimada a pessoa é, mais os outros são os outros, e o mundo inteiro é uma grande lixeira, e os outros são concorrentes e intrusos ameaçadores. Mas o inferno são os outros, né? O Sartre, não sei, espero que não se tenha condenado, mas nitidamente o que ele prega é isso. Não é à toa que depois ele fala do mundo como náusea, no romance A Náusea, e depois tem a peça de teatro O Inferno São os Outros. Cada qual come a sopa que preparou. Muito bem. Diz um adágio teológico que o caminho do inferno já é o céu, já é o inferno, e o caminho do céu já é o céu. De fato é isso. Quer dizer, se você pega a própria experiência interior, momentos em que a gente teima e insiste num pecado, a gente se afasta interiormente um pouco de Deus, a gente já percebe uma incoação do inferno no nosso íntimo.
Você já percebe um comecinho, começam os sentimentos de tristeza, distanciamento, afastamento, niilismo, etc. Né? E vice-versa, quando a gente se aproxima do céu, quando a gente está vibrando de amor a Deus, né? Já se percebe que todas as coisas são gratas, amáveis e legais. Né? Muito bom. Deu tempo, para não prolongar demais essa, a gente encerra e aí continuamos na próxima, precisando ver ainda céu propriamente dito, purgatório e ressurreição dos mortos. Então, muito obrigado.